Fala galera, bem-vindos ao canal Timeout. Eu sou o Pedro Marzano e no nosso vídeo de hoje eu trago para vocês as piores primeiras escolhas de draft da NBA. Neste vídeo eu vou falar de jogadores que eram promessas na universidade ou em times, times universitários ou até europeus, né? Os times europeus podem, os jogadores de times europeus podem se alistar para o draft. E esses jogadores que eram promessas não conseguiram se tornar os craques que se esperavam deles. Eu vou falar sobre esses jogadores. Eu irei falar os times, não em todos, né, porque alguns são muitos times, mas irei falar de jogadores melhores que foram escolhidos depois no mesmo draft. Além de falar um pouco da carreira de cada um, né, falar os motivos pelos quais eles deixaram de ser grandes jogadores. E é isso, vamos pro vídeo então. Começamos falando de Derrick Coleman, que foi escolhido no draft de 1990. O pivô Derrick Coleman tinha feito grandes partidas na Syracuse University, né, uma universidade dos Estados Unidos. E foi escolhido em primeiro lugar no draft de 1990 pelo New Jersey Nets, agora o Brooklyn Nets. Antes era o New Jersey e agora é o Brooklyn, porque eles mudaram de cidade. Ele chegou a fazer excelentes partidas no seu primeiro ano ali no New Jersey Nets, chegando a ser ali o calouro do ano no seu ano de estreia. E chegando também em 1994 a ser um All-Star, né, a participar do All-Star Game. Porém, ele tinha um comportamento muito ruim, se desentendia com os companheiros e o treinador. Ele acabou que foi, né, por causa desses motivos, né, por causa dos problemas disciplinares, foi mandado para o Philadelphia 76ers e lá nunca conseguiu atingir seus números, sua carreira foi piorando, seus números não foram mais os mesmos e ele acabou encerrando a carreira no ano de 2004, atuando pelo Detroit Pistons. Foi o fim de um pivô que tinha tudo para ser um dos grandes nomes da NBA, foi aquilo que eu botei aqui, uma observação. Realmente, o pivô, como eu falei, tinha feito grandes partidas, se destacado bastante, né, tinha carregado seu time nas costas, e foi pro draft e depois disso conseguiu ali 4 anos de algum destaque, né? No primeiro, no último principalmente, no seu último ano de New Jersey Nets ele foi muito bem e depois acabou perdendo o brilho quando foi pro Philadelphia 76ers. A questão também dos problemas disciplinares também atrapalharam e acabou que ele não teve uma carreira tão boa, aliás, uma carreira ruim, digamos assim. Ele teve alguns prêmios, mas uma carreira ruim para o que se esperava dele. Nesse mesmo draft em que ele foi escolhido, nós tivemos a escolha de Gary Payton, que foi escolhido na segunda escolha depois dele, né? Foi na segunda, ele foi na primeira. Foi campeão em muitos prêmios conquistados. Chegou a ser calouro, All-Star, a gente pode listar tudo que ele foi, porque foi um grande jogador. E o Tony Kukoc, que foi a 29ª escolha lá atrás, conseguiu ser campeão 3 vezes, né, pelo Chicago Bulls, com aquele time do Michael Jordan. Antes da gente passar para a próxima, eu falei agora do Tony Kukoc, do Chicago Bulls, do Michael Jordan. Eu aconselho aqui para vocês assistirem a série, né, uma série de 10 ou 15 episódios, não lembro muito bem, que fala sobre os anos, né, fala sobre os anos do Chicago Bulls, os anos de ouro do Chicago Bulls, digamos assim. Vai falar muito sobre o Chicago Bulls na época do Michael Jordan, principalmente no final, né? Fala mais do Michael Jordan, mas também fala muito da equipe em geral. Tá na Netflix, é um documentário muito bom, uma série, né, de documentários muito bom. Então é isso, vai lá quando acabar o vídeo, tem no YouTube também, se não me engano. Você vai achar e é muito legal, eu aconselho. Tivemos o Michael Olowokandi na nossa... Não tem uma colocação porque eu tô fazendo só assim, sem dizer quem foi melhor, sem dizer quem foi mais fracassado, porque ninguém ali é fracassado, afinal chegaram na NBA. Mas eu tô fazendo assim, né, sem dizer o primeiro, o segundo, nem por ordem ali dos anos. Eu acho que é mais fácil a gente fazer assim, né? Eu fiz do meu jeito, eu acho que vai ficar legal. Tivemos o Michael Olowokandi, que foi escolhido no draft de 1998. O pivô Michael Olowokandi atuou na University of the Pacific, eu acho, né? Não sei muito bem. Onde liderou a sua equipe e foi cotado para a primeira posição do draft. Ele era um dos jogadores ali melhores da NCAA e foi cotado para o draft. No draft de 1998, ele acabou sendo escolhido na primeira colocação pelo Los Angeles Clippers. Bom, a partir daí, decepções, né? Porque ele era para ser um dos grandes nomes da NBA, né? Que se esperava dele, pelo menos, né? Pelo que ele tinha conseguido antes do draft.
Ele conseguiu se manter na NBA até 2007, mas nunca foi o que se esperava dele. Nunca conseguiu nenhum prêmio. E seus problemas com os companheiros e com a lei também, no caso, né, ele teve alguns problemas extra-quadra, alguns problemas policiais, não ajudaram muito ele, né, no caso, óbvio, e ele acabou atuando por 3 equipes, pelo Los Angeles Clippers, Timberwolves e Boston Celtics, mas nunca sendo ali, digamos assim, dos grandes desses times. Escolhidos depois dele tivemos o Vince Carter, na 5ª escolha, o maior dunker da história da NBA, podemos dizer assim, e All-Star. Dirk Nowitzki, a 9ª escolha, ele foi a 9ª escolha, Dirk Nowitzki, caraca, decepcionei aqui, ele foi MVP das finais, campeão com o Dallas Mavericks, o ídolo máximo do Dallas Mavericks. E o Paul Pierce, que foi a 10ª escolha, que foi campeão e MVP das finais. Ele está recentemente envolvido numa polêmica, né, que eu não vou comentar aqui não, mas vamos lá. Vamos para a próxima aqui. Vamos para o próximo número aqui, vamos para o próximo jogador aqui. Joe Smith, no draft de... Aliás, eu falei que o Michael Loconte foi no draft de 98, de 1998, né? Eu falei assim. Tivemos depois o Joe Smith, no draft de 1995. A gente recua 3 anos aqui para falar do Joe Smith. O ala pivô Joe Smith, destaque do ano da NCAA, ele foi o MVP, né, da NCAA em 1995, jogando na Universidade de Maryland. Foi selecionado pelo Golden State Warriors na primeira escolha geral do draft de 1995 como um grande prospecto. Se esperava muito dele e ele foi para o Golden State Warriors com essa fama de que era um grande jogador. E ele chegou sim a ser um bom jogador no seu ano de estreia. Ele chegou a fazer parte do time de calouros, apesar de não ter sido ali um dos que se destacou mais, mas ele fez parte do time de calouros no seu ano de estreia, mas não foi o suficiente diante das suas pretensões de carreira. Ele não conseguiu muita coisa a mais. E em 1998 acabou sendo dispensado pelo Golden State Warriors. Ele acabou saindo do Golden State Warriors e depois atuou em diversos clubes da NBA sem nunca recuperar as suas assistências do primeiro ano, né? Ele chegou a ter uma assistência, as suas assistências não, as suas estatísticas do primeiro ano. No seu primeiro ano ele chegou a fazer 15 pontos e 8,7 rebotes, chegou ali a ter bons números. Ele encerrou a carreira em 2011 quando atuava no Los Angeles Lakers. Escolhidos depois dele, só falo um e já é suficiente. Kevin Garnett, aí já acaba, Kevin Garnett. 5ª escolha, o Kevin Garnett foi 5ª escolha de draft, não é mentira. O Kevin Garnett, MVP, campeão e medalhista de ouro, né, na Olimpíada, acabou sendo 5ª escolha depois do Joe Smith, né, só para vocês verem, né, como a NBA, como é o basquete. Depois no draft de 2001, já mais recentemente, tivemos o Connie Brown sendo escolhido na primeira escolha. Ele não fez faculdade, foi selecionado na primeira escolha geral do draft de 2001 pelo Washington Wizards. Ele não fez faculdade, eu estou dizendo porque ele se alistou logo depois do colégio, né? Logo depois do ensino médio, ele se alistou e conseguiu ali ser a primeira escolha, para você ver como o cara era bom, né? Ele nem precisou jogar faculdade, já foi selecionado na primeira escolha pelo Washington Wizards. Dizem que um treino pré-draft, ele falou para os dirigentes do Washington Wizards que não se arrependeriam em apostar nele. Que se apostarem nele, ele ia ser um grande jogador. E acabou que eles se arrependeram, no caso, né? Ele ficou 4 anos em Washington e nunca ultrapassou os 10 pontos de média. Foi uma verdadeira decepção, no caso, para as suas pretensões de carreira e para o Washington Wizards também, né? Que apostou no cara como primeira escolha e ele não foi muito bem. Depois disso ele passou por diversas equipes, sem nunca ultrapassar, ele nunca passou de 10 pontos de média na NBA. Sua maior pontuação, claro, não média como eu falei, mas a pontuação seca, ali, uma única pontuação, foi de 19 pontos de uma partida. Ele conseguiu ali 19 pontos, que foi o seu career high. Em 2017, ele chegou a voltar para o basquete, mas para uma liga de 3 contra 3 para ver se ele se destacava. Ele foi, acho que era... Não lembro o nome da liga não, mas acho que é Big Three, se não me engano. Não lembro muito bem. Mas acho que é isso. E ele acabou indo para essa liga de 3 contra 3 e não ficou muito tempo. Ficou menos de um ano, saiu logo depois e até agora está aposentado. Vamos falar então depois dos que foram escolhidos depois dele. Tivemos o Tyson Chandler com a 2ª escolha. O Tyson Chandler é um All-Star, né? Também não foi muito bom não, mas
é importante, né? O cara foi All-Star, se não me engano foi campeão da NBA também. Bom jogador, um pivô bom. Tivemos o Paul Gasol, esse sim, poxa, 2 vezes campeão, All-Star e medalhista de ouro olímpico, né? Foi a 3ª escolha do draft. E o Tony Parker, 28ª escolha, muitas vezes campeão ali com o San Antonio Spurs. Agora, mais recentemente ainda, temos o Anthony Bennett no draft de 2013. Ele ainda é bem novinho até. Ele tem uns 28 anos, o Anthony Bennett. Ele não atuou na faculdade, como eu falei, é igual o Connie Brown, ele não atuou na faculdade. E mesmo assim era desejado por todos os clubes da NBA. Todas as equipes queriam ter o jogador, mas somente o Cleveland Cavaliers teve a sorte ou o azar de conseguir, quando ele foi escolhido na primeira escolha do draft pelo time de LeBron James, né? Ele foi o mesmo caso, ele terminou na universidade e já se alistou no draft, primeira escolha foi, pá. E aí ele foi pro Cleveland Cavaliers, com atuações bem ruins, né? Ele já não foi nada bem, né? Foi fortemente criticado desde os seus primeiros jogos. Ele foi muito mal nos primeiros jogos e acabou sendo dispensado da equipe. Depois disso ele atuou no Minnesota Timberwolves, também sem muito brilho, e depois partiu para diversos outros times. Em 2017 ele foi para o Fenerbahçe da Turquia e com média de 1,7 pontos foi novamente dispensado. Atualmente ele joga pelo Agua Caliente Clippers, time da D-League do Los Angeles Clippers. A D-League é como se fosse uma série B, não é uma série B porque os times são ali propriedade dos times da NBA, mas são mais um campeonato para testar jogadores novos ou velhos, a gente não sabe, né? É isso. Ele atua agora pelo Agua Caliente Clippers, que é o time ali do Los Angeles Clippers, que é, como eu falei, o time B, digamos assim. Mas não é um contrato two-way, não, é um contrato direto. Ele só fica na D-League. Escolhidos depois dele, tivemos nossa, essa lista aqui. Para começar, a 2ª escolha do draft, Victor Oladipo, All-Star. Depois, na 10ª escolha, tivemos o CJ McCollum, All-Star também. 12ª escolha, o Steve Adams, que ainda não é All-Star, mas acho que provavelmente deve ser. Ele é um grande jogador. Na 23ª escolha, Rudy Gobert, um dos melhores jogadores defensivos da história da NBA. E para fechar, na 15ª escolha, o 2 vezes MVP Giannis Antetokounmpo, que a gente nem fala nada, né? O cara joga demais, ainda não foi campeão, mas vai ser, com certeza. E é isso, esses foram os jogadores escolhidos depois do Anthony Bennett, né? Para vocês verem como não foi uma escolha muito boa ali, o Cleveland Cavaliers. Imagina, se tivesse escolhido o Antetokounmpo, imagina esse time, já tinha Kyrie Irving, Antetokounmpo, LeBron James, Kevin Love. Cara, olha isso. Um timaço. Greg Oden, agora, falando do Greg Oden. Foi ali no draft de 2007. Eu não vou falar muito dele, né? Porque eu fiz o vídeo sobre a carreira dele, falando somente sobre a carreira dele. Mas o que a gente pode dizer é que ele sofreu muito com lesões. O problema dele não foi ali só de habilidade ou ali ser um bom jogador. Ele era um pivô muito bom, né? Ele era um pivô muito... Tanto que ele foi a primeira escolha de draft. Ele foi bem na faculdade, mas acabou que não teve uma boa carreira na NBA por causa de lesões, né? Por causa de lesões. Ele é considerado até por ele mesmo, né, o maior fracasso da NBA. Ele foi selecionado no draft pelo Portland Trail Blazers. Vamos falar então agora também, essa também tá cheia aqui. Olha quem foi escolhido depois de Greg Oden. Kevin Durant, 2ª escolha, MVP, campeão da NBA, medalhista de ouro, campeão da Copa do Mundo. Mike Conley, 4ª escolha, All-Star. E o Marc Gasol, que foi na escolha 48, eu não sei nem como fala isso, 48 ali, foi a escolha do Marc Gasol, que é All-Star e campeão da NBA pelo Toronto Raptors. Depois disso, nós tivemos também o Andrea Bargnani. O Andrea Bargnani jogou na Europa até 2006, quando foi selecionado pelo Toronto Raptors na primeira escolha geral do draft. Ele foi selecionado em 2006 na primeira escolha pelo Toronto Raptors, e no início foi muito comparado a Dirk Nowitzki, pelo fato dos dois serem estrangeiros, serem europeus. O Andrea Bargnani é italiano, né? O Andrea Bargnani é italiano. Aos poucos ele foi se tornando um jogador fraco, foi de vários clubes, né? Ele jogou em várias
várias equipes. Em 2017, após jogar um ano em Baskonia, que é um time espanhol, ele se aposentou. Vamos falar dos jogadores que foram escolhidos depois dele. Lamarcus Aldridge, segunda escolha e All-Star, né? Rajon Rondo foi a 21ª escolha, campeão da NBA e All-Star. E Kyle Lowry, 24ª escolha, campeão da NBA All-Star. Só pra gente ver ali o que foi ali, como poderia ter sido melhor ali a situação. Né? Ele acabou sendo um jogador, não vou dizer muito ruim, porque pra chegar, né, a ser primeira escolha de draft não pode ser ruim não. Mas foi muito menos do que se esperava nele, digamos assim. Depois, para finalizar, nós tivemos o Kenyon Martin, é isso mesmo, Kenyon Martin, no draft de 2000, é a última coisa que a gente fala aqui. O Kenyon Martin, que se destacou na Universidade de Cincinnati e foi selecionado na primeira escolha do draft de 2000 pelo New Jersey Nets. Em sua primeira temporada, ele chegou a ser o calouro do ano, mas depois disso, suas médias nunca foram mais as mesmas e acabou que ele foi isso. Foi um pivô muito ruim, né? Foi um pivô muito ruim no caso, podia ter sido muito mais e acabou que ele não foi muita coisa e encerrou a sua carreira no ano de 2013 no New York Knicks. Os escolhidos depois dele, né, depois dele melhores, só temos ali para citar o Mike Miller, que foi a 5ª escolha e All-Star. O vídeo foi esse. Se você gostou, se inscreve no canal e dá like. Valeu, tchau, tchau.